Eu sou suspeita de falar porque eu estou vivendo exatamente nesse momento em acordo, em harmonia com o meu eu autêntico e acessando as formas da abundância. Eu vim aqui nesse vídeo falar com você porque para você as formas de abundância que existem, para você identificar elas na sua vida, no seu dia a dia, e você também começar a ter essa experiência. Começar a testar na sua vida esse formato de estar na abundância, de permanecer na abundância, que é muito mais grandioso e tem muito mais é muito mais alinhado com o nosso eu autêntico, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui e já me segue, tá bom? E fica até o final do vídeo para você poder descobrir e testar na sua vida. Não acredita em mim não, testa na sua vida, tá bom? Então vamos lá. O que são as formas de abundância? Muitas vezes a gente olha assim para a abundância, a gente vê muito sobre a escassez e a abundância. Essa dualidade, né, entre escassez e abundância. O que acontece? A gente sabe que existe o modo da abundância, de operar abundante, e o modo de escassez. O modo abundante é o que a natureza nos ensina, né? Que é viver em abundância e superabundar, tudo em grande quantidade, tudo com fartura, tudo alinhado, em total alinhamento, ali, em sincronicidade. Então, a natureza nos ensina assim perfeitamente. Mas só que nós, seres humanos, nós somos treinados a viver no material. Nós somos treinados o sistema, né? O sistema universal treina a gente a viver no material, que é o quê? Focado no dinheiro, né? O sistema treina a gente a focar no dinheiro. Tipo assim, eu consigo isso só através do dinheiro, Então, o que a gente faz? A gente nasce, a gente cresce, a gente é treinado a trabalhar para ter dinheiro, trabalhar para ter dinheiro. Eu até postei esses dias um vídeo falando sobre uma entrevista com os idosos, e todos os idosos falavam, se eles tivessem 20 anos agora, que eles viajariam, que eles curtiriam mais a vida, que eles não iriam focar tanto em trabalhar, em fazer faculdade, ficar estudando tanto, que eles focariam mais em viver a vida. Seria isso. Porque a gente foi treinado a trabalhar, e a gente esquece de desfrutar. A gente esquece de desfrutar da vida, meu Deus do céu. Esquece de se alinhar com o nosso eu autêntico. E aí a vida se torna muitas das vezes um peso. Aí você vai trabalhar empurrado, levanta na segunda-feira empurrado para trabalhar. Você faz tudo de forma automática, a gente entra no automático. Então, eu vim gravar esses vídeos para vocês porque está acontecendo na minha vida agora. E não tem coisa melhor do que você compartilhar no momento certo. Então, uma das formas da abundância é o seguinte, vou falar primeiro para você sobre as formas da abundância, depois eu vou contar o que está acontecendo comigo, tá bom? Então, as formas da abundância, o que é você estar na abundância? Você está alinhado com o seu eu autêntico através da abundância. Abundância primeiro vamos definir a abundância. Abundância é você ter o que você precisa no momento certo. No momento certo, você ter o que você precisa. Isso é abundância. Então, se agora eu estou precisando de gravar um vídeo, eu tenho o que eu preciso. O que é? Um celular, eu tenho um ambiente favorável, eu tenho tudo que eu preciso para mim gravar esse vídeo agora. Então, eu estou agora, nesse exato momento, fluindo na abundância. E a abundância, ela tem os formatos de abundância, que são 5. Primeiro, dinheiro. Dinheiro é um dos formatos da abundância, mas que geralmente a gente aprende a vibrar só no dinheiro, mas a vida não é só dinheiro. A vida não acontece só com dinheiro. Não, se eu tiver só dinheiro, eu vou viver. Se eu não tiver dinheiro, não vou viver. Não é assim.
Um exemplo, a criança nasce, um bebezinho nasce, a criança ela não pensa se vai ter alguém ali para cuidar dela. Ela não pensa se ela vai vestir, se ela vai comer. Ela não pensa nada. A criança simplesmente vem no mundo. E aí tudo já entra em providência para ela ali, né? Tudo que ela precisa para ela sobreviver já entra em providência. Que é o alimento, que é uma roupa, uma proteção. Então ela já nasce e o universo já providencia alguém ali para fazer toda essa manobra em favor da criança. Isso é uma das formas de abundância. Então, uma das formas de abundância é o dinheiro, presentes, quando você recebe um presente, você também está ativando o formato da abundância. As trocas. Um exemplo, esse vídeo aqui, a troca, comunicação. Esse vídeo aqui é uma troca que eu estou tendo com você. Eu estou te dando informação, eu estou trazendo a comunicação para você interagir comigo. Também é uma das formas da abundância. A sincronicidade. A sincronicidade é quando algo inesperado, algo que você jamais imaginou acontece na sua vida. Isso também é uma das formas da abundância. E ideias ou insights. Escolha o que você achar melhor, que se alinha com você. Ideias ou insights. Então são 5. É quando a gente recebe uma ideia assim do nada, tipo assim, faz isso. Ou então olha nesse formato, olha para isso, liga para alguém, faz isso. É quando a gente recebe assim, uma ideia ou alguma coisa, ou uma virada de chave, alguma coisa. Isso também é um dos formatos da abundância. Então assim, o que a gente foi treinado é viver no formato só do dinheiro. Geralmente a gente entra no sistema e a gente é treinado a entrar no formato só do dinheiro. E não é só o dinheiro que a vida acontece. Então a gente pode receber uma ideia e mudar completamente a nossa vida. A gente pode encontrar uma pessoa ou encontrar algo que a gente precisa no momento certo. A gente pode receber um presente e ser aquilo que a gente precisava naquele exato momento. A gente pode receber um vídeo como esse, uma informação, de repente você está precisando de algo, aí cai um vídeo, você está rodando a timeline lá, cai alguma coisa, uma informação em um vídeo, uma informação que você precisava. E também o dinheiro, né? O dinheiro também é uma das formas da abundância. Quando de repente você recebe um dinheiro inesperado, né? Ou então você trabalha e consegue o dinheiro, também é uma das formas da abundância. Então o que acontece? Quando a gente mas para a gente acessar esses outros formatos da abundância, geralmente a gente acessa o tempo inteiro, mas a gente não consegue perceber. E quando a gente começa a se alinhar com o nosso eu autêntico, a gente começa a notar essas situações na nossa vida que antes a gente não percebia. Um exemplo hoje mesmo. Hoje meu filho de 12 anos, ele pegou uma florzinha pequenininha, uma florzinha pequena, simples, e me entregou a flor. E eu, gente, que delícia, uma flor tão delicada, uma única flor, delicada e simples, mas aquilo alegrou e encheu meu coração. Ou seja, foi um presente. Esse presente alegrou meu coração. Então, assim, no dia a dia são coisas muito simples que acontecem, mas a gente não percebe. E agora eu vou contar o que está acontecendo comigo agora. Esses dias eu estava sem luz lá em casa. E desde o fim do ano, mais ou menos, antes do Natal um pouco. E aí, então a gente estava tomando banho gelado, banho natural. Não, tava sem chuveiro. Então, quando eu abro o chuveiro, um exemplo hoje mesmo, eu falei com a pessoa assim, agora os meus filhos vão poder entrar debaixo do chuveiro, um chuveiro quente, tomar um banho quente, que delícia, que maravilha. E os meninos, eles estavam tomando banho frio, mas não reclamava, também o tempo tá favorável, né, para isso. Mas eles sempre preferem banho quente. E aí eu falei com eles, então, tipo assim, você tem um chuveiro caindo ali com aquela água quente, um sabonete para você tomar banho, isso é uma das formas da abundância, porque é o que você precisa no momento que você precisa. Eu preciso tomar um banho e eu tenho um chuveiro quentinho, eu tenho um sabonete.
Olha que delícia. Isso é abundância. Mas no dia a dia a gente não percebe essas pequenas coisas. A gente não percebe. Então, tem um modo da gente acessar a abundância. Eu vou te falar daqui a pouco. Então, desde o Natal eu estava sem luz lá. E aí eu falei com algumas pessoas, procurei a ajuda de algumas pessoas, elas não conseguiram me servir. E procurei a ajuda também do tio do meu cunhado. Não, na verdade eu falei com a pessoa, né? Eu tô sem luz lá em casa e tal, eu tava precisando de um eletricista pra ir lá, que eu acho que vai ter que trocar a fiação toda, entendeu? Pau. Mas a pessoa não se manifestou, a pessoa não se propôs, falou assim, não, eu vou lá fazer um orçamento pra você, que dia que você tá lá na sua casa, que eu vou lá fazer um orçamento, que eu dou uma olhada pra você. A pessoa não se manifestou. Se a pessoa trabalha com isso e ela não se manifestou, eu fiquei sem graça de pedir. Aí isso, passou os dias, passou o fim de ano e tal. E aí na segunda-feira eu tava lá limpando, lá no meu serviço lá fora, 7h30 da manhã, varrendo. Gente, eu tenho que dar um jeito nessa luz, meu Deus do céu, não tem como ficar sem luz lá. E aí o que eu faço agora? E eu não conheço ninguém, não conheço nenhum eletricista. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, não tem como eu pedir minhas irmãs, porque elas estão pedindo o tio do meu cunhado pra fazer. E eu já falei com ele, ele não se manifestou. Eu falei assim, não vai ter jeito, eu vou ter que pedir ele. Vou ter que pedir ele pra ir lá olhar essa luz. Pensando comigo. Na hora que eu pensei isso, vou ter que pedir fulano pra ir lá olhar essa luz. Não vai ter jeito. Aí, porque eu não conheço ninguém. Minhas irmãs também não conhecem, porque tá pedindo ele também. Aí eu falei assim, e agora? Aí eu pensei comigo, eu vou ter que pedir fulano. Aí na hora me veio a seguinte ideia. Olha só pra você ver como que a abundância funciona. Às vezes você tá pensando que é fulano que vai resolver seu problema e não é fulano. Eu falei, mas como assim? Não é fulano que vai resolver meu problema? Eu não conheço ninguém. Então significa que eu vou ter que procurar. Então é melhor começar a procurar alguém. Eu pensando comigo, 7h30 da manhã. Aí tá, subi pra almoçar quando foi 1h. Ia dar 1h, era 12h38. Uma pessoa me manda mensagem. Oi, Rina, tudo bem? Eu tava conversando com a Ana me passou seu contato. Eu falei assim, tá, ela já me falou e tudo. E aí conversando com a pessoa trabalha com eletricista. Gente, a vida é maravilhosa. Aí eu tô assim, aí eu conversando com ele e tal, conhecendo ali através do WhatsApp. Aí ele disse, eu sou eletricista, eu falei, não acredito, a vida é maravilhosa. E aí, mais à noite ele fez uma chamada de vídeo comigo e ele viu que eu tava sem luz. Aí eu falei assim, aí não tinha como eu não falar com a pessoa. Não tinha como. Por vídeo, não tem como, né? Aí eu falei, não, eu tô sem luz e tal. Ele, vou ir resolver pra você. Ele se propôs a ir resolver pra mim. Eu falei assim, como pode melhorar ainda mais tudo isso, né? Eu falei assim, não, beleza, você me fala o valor do seu dia que eu te pago. Aí, beleza. Ele, não, tá bom. Aí eu vou aí dar uma olhada e falo que vai precisar e tudo mais. Aí combinou e nada de vir. Aí, beleza, e passou os dias e tudo mais e eu fiquei aguardando. Porque eu pensei assim, se o universo me falou que não era fulano, que era outra pessoa que resolveu pra mim. Aí, quando foi 12h38, já deu essa sincronicidade de aparecer essa pessoa que é eletricista. Ou seja, eu acessei duas formas de abundância, que é o insight, que é a ideia, e acessei a sincronicidade, que a pessoa, 7h30 falei que eu ter que achar alguém e 12h e pouquinho já apareceu ele. E aí nisso fiquei na espera dele separar um dia para ir lá resolver para mim. Aí exatamente hoje, ele foi lá e resolveu. Algo simples, algo tão simples, mas ele foi lá e resolveu. Mas tem que ser uma pessoa capacitada. É simples, mas tem que ser uma pessoa capacitada. E aí, graças a Deus, não precisou de trocar a fiação toda. Graças a Deus. E eu fiquei tão feliz e agradecida, mas tão feliz e agradecida. Por quê? E nem me cobrou. Ele não me cobrou R$1. Ele não me cobrou, simplesmente não me cobrou. E eu falei assim, gente, como que a vida é maravilhosa. Então, assim, eu acessei o insight, que é a ideia. Eu acessei a sincronicidade, que a vida, do nada, eu falei assim, qual que era a possibilidade de eu te conhecer? Eu acho que poucas possibilidades que eu teria de conhecer. Então assim, a vida, eu precisava, abundância, você precisa no momento certo,
no momento que você precisa, no momento certo. Isso é abundância. Então eu precisava de um eletricista e a vida usou de sincronicidades. Na verdade, ele perguntou para a Ana algo e aí a Ana foi e passou o meu contato para ele. E aí, por isso que a gente ficou se conhecendo. Então, assim, por que 11 horas da manhã ele ia perguntar alguma coisa para essa amiga minha e essa amiga ia passar meu contato? Você entende como que a vida é maravilhosa? Por mais que eu não conhecia ele, mas a vida, o meu eu autêntico sabia dessa informação. Por isso que o meu eu autêntico falou para mim mais cedo: você tá pensando que é fulano que vai resolver? E não é fulano. O meu eu autêntico já sabia disso e eu não sabia. Então, isso é você acessar a abundância. A abundância é isso, você ter o que você precisa no momento em que você precisa. Então, eu recebi o insight, eu recebi a sincronicidade, eu recebi a troca. O que é a troca? Ele foi lá, prestou um serviço para mim sem me cobrar nada. Ou um presente, né? Vamos considerar como um presente, porque ele não cobrou. Não cobrou nada. E aí, então assim, isso é maravilhoso. Porque quando a gente acessa, eu não preciso... Vê se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Eu não precisei de dinheiro. Eu não precisei de dinheiro para solucionar o que eu precisava solucionar naquele momento. Eu não precisei. E por mais que eu achasse que eu ia precisar, a vida resolveu para mim sem precisar. Então, a abundância não é só dinheiro. Então, eu vou te falar agora como que a gente faz para acessar a abundância. É sair desse formato de achar que tudo é dinheiro, né? Sair desse formato. E a gente consegue entrar na abundância através quando a gente age na nossa maior empolgação, quando a gente age no nosso entusiasmo, quando a gente age no nosso entusiasmo, naquilo que mais nos empolga. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de caminhar. Então, no momento que eu tô caminhando, que eu saio para caminhar, que eu tô caminhando, eu tô agindo na minha maior empolgação, que é algo que me dá prazer, que me satisfaz, que eu fico muito alegre. Quando eu tô caminhando, eu tenho muitos insights, muitas ideias também. Então, quando a gente está agindo na nossa maior empolgação, e quando a gente age na nossa maior empolgação, não é só quando é uma coisa grandiosa, não. Pode ser coisas pequenas. Te dar um exemplo. Se você vai tomar café da manhã, aí você tem o chá e você tem café. Qual que você te empolga mais, nem que seja um pouquinho a mais? Qual que te dá mais prazer, mais satisfação em tomar? O chá ou o café? Se for o chá, escolhe o chá. Você já está agindo na sua maior empolgação, naquilo que te dá mais entusiasmo, que te dá mais alegria. Se for o café, escolhe o café. Se você vai vestir uma roupa, qual roupa que vai te empoderar mais, vai te dar mais alegria, satisfação? É a amarela ou a preta? A preta, então escolhe a preta. Você se sente melhor com a preta? Veste a preta. Então, quando a gente começa a agir, a fazer as escolhas na nossa vida, com aquilo que nos empolga mais e que nos dá mais entusiasmo, a gente começa a acessar as formas da abundância. E aí, quando a gente começa também a reconhecer as formas de abundância sem ser o dinheiro também é maravilhoso, ele é sensacional, nos dá infinitas possibilidades. Mas quando a gente começa a reconhecer as outras formas de abundância que existem e que manifestam na nossa vida, sem ser o dinheiro, cria mais disso. A gente cria cria mais. Apareceu isso, aí cria mais. Você fica tão empolgada, tão satisfeita, tão feliz e agradecida, porque foi isso que eu vibrei hoje. Depois, quando a pessoa que me serviu hoje foi embora, eu fiquei tão feliz e agradecida, mas tão feliz e agradecida, porque eu tinha certeza absoluta que foi a vida que mandou ele aparecer na minha vida, nesse exato momento, que era o momento que eu precisava e resolver a minha questão. Então, é isso. Então, assim, a mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte: haja de acordo com a sua maior empolgação. Por quê? A nossa maior empolgação tem a ver com o nosso eu autêntico. Quando a gente está alinhado com o nosso eu autêntico, as formas da abundância manifestam. Quanto mais alinhado a gente estiver com o nosso eu autêntico,
as formas da abundância vai se manifestando. Mas presta atenção aqui. Eu não tô falando para você que é para você andar, começar a fazer coisas desregradas, coisas que não são tão contribuição para sua vida, tá? Porque isso mina o seu eu autêntico. E essas coisas minam o seu eu autêntico. Quanto mais alinhado a gente está com o nosso eu autêntico, essas coisas a gente acaba também deixando de lado, porque o nosso eu autêntico não se alinha muito com essas coisas. Você tá entendendo? Eu imagino que você esteja entendendo o que eu tô falando. Então, assim, agir naquilo que dá mais empolgação e entusiasmo e que está mais alinhado com o nosso eu autêntico, tá? Então, começa a observar essas pequenas nuances, essas pequenas formas da abundância na sua vida e começa a se alinhar com aquilo que te dá mais empolgação e mais entusiasmo. E aí a vida vai te mostrar mais disso. A vida vem mostrar mais disso. A minha intenção aqui é te mostrar aquilo que eu estou vivendo agora, para você testar na sua vida e ver se funciona. Testa, se funcionar, comenta aqui. Rina, funcionou. Eu testei, eu comecei a me alinhar mais com o meu eu autêntico e funcionou. E testa na sua vida para você começar a vibrar numa nova frequência, para você expandir mais a sua consciência, para você expandir mais aquilo que realmente ressoa com a sua verdade, com o seu coração, aquilo que te dá mais alegria, tá bom? E comenta aqui se você gostou desse vídeo, se foi contribuição para você, se você percebe essas questões aí no seu dia a dia, na sua vida. E até mais. Beijo!